Estamos felizes em receber os amigos, visitantes, que bênção, que nós possamos ser meios de graça na vida de vocês, que vocês se sintam acolhidos nessa manhã e que possam sentir o desejo de voltar novamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã preciosa. Esse café da manhã, onde compartilhamos, temos comunhão e podemos servir uns aos outros na bênção do amor, o amor compartilhado. Senhor, nos instrua na sua palavra agora, com sabedoria, nos faça voltar a princípios, a origens e aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio através dos tempos. Nós oramos tal como o profeta orou. Aviva a tua obra em nossos dias. No decorrer do tempo, aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos com gratidão e alegria no coração por estar junto com os nossos irmãos nessa manhã. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando 3 aulas específicas sobre a confissão de fé que nós adotamos aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. A confissão de fé de New Hampshire, ou como eu tenho dito para os irmãos memorizarem melhor, a nossa CFNH, Confissão de Fé de New Hampshire, CFNH. Bom dia, dona Ângela. E eu quero apresentar nessa manhã alguns aspectos específicos, e eu não tenho objetivo aqui de trazer ideias complicadas, difíceis, elaborações e ensaios que são acadêmicos. Eu quero apenas apresentar uma parte da nossa história, da onde a gente caminhou até chegar hoje, uma trajetória sobre confissão de fé, que é muito importante a gente olhar esses aspectos e perceber como que nós estamos caminhando, né, nesse período chamado Tempo Batista no Brasil. E eu gostaria de olhar com os irmãos, inicialmente, uma declaração confessional na Bíblia. Vamos abrir 1 Timóteo, ficar com a Bíblia aberta. Eu vou mostrar para os irmãos o que é uma confissão. Como nós podemos olhar esses aspectos confessionais nas Escrituras. Conforme o John Owen já disse, uma igreja com a confissão pequena será sempre uma igreja pequena, no sentido doutrinário, teológico, no sentido de expandir o ensino bíblico. Acho que pode baixar um pouquinho só lá, aqui, fazendo favor. É o 2, Júnior, pode baixar geral. 1. Pode baixar todo, que está dando só uma voltinha aqui no... Isso aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6. E 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos olhar esses textos aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia de confissão. O que a Bíblia nos apresenta sobre isso e por que ela é importante. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você vai poder também acompanhar aqui na tela e vai ver que... Deixa eu pegar na versão que o Júnior colocar também aqui. Vai colocar NVI, Júnior? Ah, tá abrindo, né? Não tem problema não, vamos lá. Então diz assim, olha, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Qual é a confissão que temos aqui, irmãos? Qual a confissão que temos aqui? Quem pode apresentar uma confissão à luz das Escrituras nesse versículo? Somos pecadores. É uma confissão. Está aqui de modo explícito. Tem mais uma confissão aqui? Alguém consegue identificar? Pode falar, Janaína. Pode ficar à vontade. Pode falar. A obra de Cristo. Cristo veio ao mundo, né?
que Cristo veio ao mundo. Isso é uma confissão. Nós, como cristãos, precisamos proclamar essa ideia e confessar publicamente isso. Olha, Cristo veio ao mundo. Somos pecadores. A primeira mensagem do Evangelho é a mensagem de boas. O Evangelho são as boas novas, mas a primeira mensagem é a má notícia. Qual a má notícia? Somos pecadores. E aí, o texto nos apresenta uma confissão. Cristo veio ao mundo. Para fazer o quê? É uma confissão de fé. Cristo veio ao mundo para nos dar prosperidade? Qual a confissão de fé que temos aqui também? Para salvar. Para salvar. É confissão de fé. Por quê? Muitas pessoas podem ter a ideia de que Cristo veio ao mundo para dar boa condição financeira, para dar uma vida boa, para dar tranquilidade, para dar tantas coisas que não são verdades, mas o texto está fazendo uma confissão para a gente aqui. Qual é a confissão? Primeiro, que Cristo veio ao mundo. Segunda, que ele veio para salvar. E terceiro, para salvar pecadores. Jesus disse isso. Olha como que um texto faz luz a outro na teologia bíblica. Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E uma confissão de fé, ela tem o objetivo de organizar isso. A Bíblia é suficiente. A única regra de fé e prática. Ela nos dá condições inteiras de entendermos o Evangelho. Mas uma confissão de fé, ela não está colocada em mesmo grau de autoridade, em mesmo grau de inspiração. Uma confissão de fé, ela apenas é colocada para organizar aquilo que é inspirado para nossas vidas. Então, nós temos aqui essa primeira confissão. Agora vamos ver capítulo 2, versículos 5 e 6. Ainda 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Está aqui na tela. 1, 2, 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Vamos ver a confissão de fé que temos aqui, irmãos. O que a Bíblia está fazendo? Declaração. Primeiro, um só Deus. Um só Deus. Ele é trino, mas é um. É Deus trino, trindade, mas é um. Um só Deus. Então não existem três deuses, apenas um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus, em Cristo Jesus, ele vai fazer manifestação para mediar entre o Pai, Criador, e os homens, a criação. Tem outra confissão de fé aqui. E Cristo Jesus é o único mediador. Os romanistas acreditam que tem vários mediadores. Você pode clamar a um, a outro santo. Você tem vários mediadores que fazem ali intercessão. O que a confissão de fé bíblica está nos mostrando? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus. Agora, o que ele fez como mediador? Por que ele é o nosso mediador? Qual a nossa confissão? O que ele fez? Deu a si mesmo em preço de redenção. Em preço de redenção. Então, aqui nós temos duas confissões. Qual a primeira? Que Cristo se entregou para pagar o preço. Eu já perguntei isso uma vez, vou perguntar de novo, né? Eu sei que essa pergunta não é tão simples assim de responder, você precisa dar uma analisada, mas Jesus veio pagar o preço pelos nossos pecados. A quem Jesus pagou o preço pelos nossos pecados? A quem? A Deus. Acertou. Viu? Pagou a Deus. Deus devia alguma coisa para o diabo? Não. O preço que tinha de ser pago é a ele mesmo. Por quê? Nós seríamos condenados. E exigia que alguém pagasse o preço. Por isso que lá no Antigo Testamento matava um animal para pagar o preço pelos pecados. E pagava a quem aquele preço no Antigo Testamento? Derramava o sangue para que, se Deus aceitasse aquele sacrifício, não condenaria. Cristo veio, então,
fazer esse preço, pagar esse preço, mas para nos dar o quê? A redenção. Mais uma vez, vemos aqui apontando para salvação em Cristo Jesus, essa confissão. Agora vamos ver capítulo 3, versículo 16. Tem uma outra confissão agora aqui. Agora que eu vou deixar vocês, eu vou perguntar para vocês dizerem qual é a confissão que tem aqui. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Olha agora, é um texto que tem uma confissão histórica, é um credo inteiro, parece que tem um credo inteiro nesse versículo aqui, né? Vamos lá, quais são as confissões que os irmãos enxergam aqui nesse texto? O que a Bíblia está confessando, ou dando testemunho para a gente aqui? Vamos lá, a encarnação de Cristo, uma das doutrinas mais fundamentais na história do cristianismo, porque tentaram descredibilizar a ideia de um Cristo, Deus, carne. Como isso pode acontecer? Nós estamos chegando perto do Natal. Eu tenho um sermão sobre encarnação no Natal que eu vou pregar, né? Geralmente você prega sobre um filhinho, um bebezinho bonitinho, uma manjedoura. Eu vou pregar sobre encarnação. Doutrina fundamental. Por quê? O ataque à pessoa de Cristo era tentar dizer que ele podia até ter vindo, mas ele veio como uma orografia, porque era impossível um Deus santo, puro, se tornar carne, matéria, má. Isso, ele não conseguiria ser santo se acontecesse isso. Ele ia ser um pecador, porque a carne é má. E aí a Bíblia faz menção à encarnação de Cristo. Ele veio em carne. Mas tem mais coisa aí. Segundo, vamos ver. Ainda no outro texto. Ainda na parte A do versículo. Se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. Então, a obra de Cristo, ela não é só matéria. Por quê? Aí o outro lado poderia dizer assim, ele veio então, vamos acreditar, como até hoje tem correntes dessa doutrina que seguiram até hoje. Vamos acreditar que Jesus veio, mas ele foi só um grande profeta. Né? Ele veio ao mundo, ele viveu aqui, mas ele foi só um grande profeta. Dentre, eu posso destacar os mormons e os testemunhos de Jeová. Acreditam em Cristo como apenas um grande profeta e não como o salvador do mundo. Olha bem, ele foi justificado no Espírito. É por isso que Deus não morreu. Cristo morreu na cruz. Se Jesus é Deus, por que ele não morreu? Deus morreu então por 3 dias? Não, ele foi justificado no Espírito. É uma ação espiritual. Mas aí tem a sequência. Depois que ele ressuscitou e foi visto dos anjos. Está falando sobre a vida e obra de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou, foi visto dos anjos, e aí tem a disputa teológica, onde Jesus estava durante os 2 dias que ele ficou morto. Ele foi ao inferno, ele desceu ao inferno, pregou aos nossos irmãos do Antigo Testamento, manifestou a fé deles real. O que aconteceu com ele? Eu não sei. Existem algumas caminhadas bíblicas que levam a algumas direções, mas ele foi visto dos anjos, ou seja, a manifestação sobrenatural, poderosa, acima de todos os principados e potestades, aconteceu na vida de Cristo. Pregado aos gentios. Aqui, qual é a doutrina aqui, irmãos? Qual é a confissão? Pregado aos gentios, crido no mundo. Qual que é? É sobre o quê? Qual o tema? Isso aqui realça qual o tema? Evangelização. A doutrina da evangelização. Por que nós evangelizamos? Porque Cristo precisa ser pregado ao mundo, anunciado. Como crerão, se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, está aqui a doutrina. E depois, a doutrina da glorificação eterna. Recebido acima na glória.
não acabou no terceiro dia, não acabou depois que ele ressuscitou, foi visto pelos discípulos, ele ascendeu aos céus. Então, a doutrina da ascensão de Cristo à glória eterna, onde ele foi preparar lugar para nós. Olha como que a Bíblia nos mostra, se nós olharmos com calma para cada versículo, confissões fundamentais para a nossa fé, bases sólidas. A gente não pode ler a Bíblia, irmãos, apenas como uma narrativa transitória, que ela tem significado momentâneo, e eu li, falou comigo, eu fechei, vou viver a minha vida. Não, aquilo tem significado que vai reverberar. São princípios, são formas de Deus agir, falar na sua vida, para você viver e glorificá-lo à luz das Escrituras. Então, nós precisamos enxergar dessa maneira, uma doutrina sólida, doutrina confessional. Só para os irmãos entenderem, essa confissão de fé de New Hampshire, ela faz menção àquilo que a Bíblia nos traz. E o David Allen Bledsoe, que foi quem organizou um panorama dessa confissão, uma história dessa confissão para nós, ele diz assim: o seu conteúdo é fiel, sucinto, claro, consistente e preciso. Tem 18 pontos, irmãos, a confissão de fé de New Hampshire. Ela é bem sucinta, né? O pacto da igreja, relacionado à confissão de fé de New Hampshire, resume a forma como membros batistas do mesmo corpo visível, ou seja, uma igreja local, se comprometem a viver juntos o evangelho na condição de discípulos de Cristo. Então, a confissão de fé tem o objetivo de sustentar princípios espirituais, morais e éticos. E na história, nós vamos observar que grandes figuras batistas foram usuais ou usaram essa confissão de fé. Entre eles, Benjamin Cake, André Fuller, os missionários William Carey, Adoniram Judson, Charles Spurgeon e Beccaria. Eles sempre buscaram expressar uma confissão organizada. E falando sobre esses que chegaram no Brasil, a confissão de fé encontrou solo fértil aqui no Brasil, na obra pioneira, quando nossos primeiros irmãos batistas no Brasil vieram para cá, a vasta maioria dos membros, que só fazia aumentar, com vários candidatos ao batismo, eles afirmavam, quando eram examinados, a confissão de fé de New Hampshire, sobre aquilo que eles criam, e que prometiam a viver uma vida cristã de tal maneira como era declarado naquela confissão. Zachary Taylor, que foi o primeiro missionário enviado pela Junta de Missões americana para o Brasil, depois de uma obra que já estava consolidada pelo casal Beck Bugwell, eles fizeram, sabe o quê? Trouxeram essa confissão para a vida da igreja brasileira. Após a chegada deles, em 1883, o Zachary Taylor traduziu a confissão e começou a distribuir livremente, né, para tanto estabelecer a forma de governo da Igreja Batista, a forma de membresia regenerada, um manual de como lidar com a disciplina da igreja. Então, ele traduziu junto com tudo isso. 3 anos depois, Taylor reuniu, né, um material em língua portuguesa e fez que aquilo fosse publicado como a Fé Batista do Brasil. Depois de um tempo, eles foram para a Bahia. E lá, em 15 de outubro, eles fundaram a primeira igreja batista brasileira, no solo brasileiro, porque já tinha uma igreja batista, só que de origem estrangeira. O culto era em língua estrangeira lá em Santa Bárbara do Oeste. Lá não tinha um culto em língua portuguesa. Eles começaram a ganhar alguns irmãos ali, brasileiros, com muita dificuldade de tradução de materiais, de fazer um americano falar, alguém que entendia o inglês traduzia aquilo ali e foi pregando o evangelho, alguns se chegaram. Uma figura importante
foi um ex-padre chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi o primeiro secretário de uma igreja batista brasileira, aqui no solo brasileiro. Ele foi discipulado e depois de ser batizado, essa igreja na Bahia teve ele como secretário. E olha que interessante, irmãos. Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-padre e primeiro crente batista brasileiro, escreveu na ata da fundação da Igreja Batista da Bahia o seguinte: adotamos unanimemente a confissão de fé de New Hampshire, confissão de fé como praticada geralmente pelas igrejas batistas missionárias. Albuquerque também declarou que ele e outros membros fundadores adotaram o pacto da Igreja Batista contido na confissão de fé. Com efeito, a CFNH e o seu pacto seriam afirmados na fundação da primeira Igreja Batista no estado do Rio de Janeiro e em muitas outras igrejas batistas no Brasil. Essa é só uma história da confissão de fé que nós estamos adotando aqui no Brasil. O que acontece? Depois de um tempo, a Convenção Batista Brasileira, já com os seus desdobramentos, eles decidiram a não ter essa confissão mais. Eles atualizaram ao ponto de perder a originalidade. E aí, chegamos aonde chegamos. Não quero perder tempo fazendo análise a respeito de onde chegamos, ou onde chegaram, porque eu não sou mais um conformista, eu sou um separatista. E eu entendo que nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos buscando, irmãos. E aí eu quero trabalhar 2 últimos pontos aqui. Eu dei 3 aulas, essa é a última. Miguel retoma semana que vem. Eu e o Miguel já preparamos 52 domingos de aula para a próxima temporada de ensino. Eles são baseados no Catecismo de Wittenberg. Nós temos, são 10 bimestres preparados. Vamos acompanhar um calendário letivo, de 2 em 2 meses, teremos uma apostila, já vai ser preparada. Na primeira aula, vamos receber a apostila. E vamos trabalhar 2 meses daquela apostila. Depois, acabou, nós vamos começar outra. Aí, na primeira aula, a gente entrega a apostila do novo semestre. Só não tem férias na escola bíblica dominical, né, irmão? Senão, complica. O crente tira férias de Bíblia, não pode, né? Senão dá ruim. Mas nós vamos caminhar assim, acompanhando um calendário. E nossa escola bíblica vai trazer também links com o culto doméstico. O que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer diretrizes para o culto doméstico de toda a igreja a partir do Catecismo de Wittenberg, onde todos os lares estarão tendo cultos domésticos baseado naquele ensino que nós tivemos naquele domingo. Então vai ser algo muito bacana, nós vamos estar trabalhando algo muito conciso e vai ser muito joia. Mas o Miguel vai retornar agora com algumas aulas dentro daquilo que ele já tinha de cronograma. E a partir do ano que vem, nós vamos engatar já nessa nova formatação. Ele está preparando layout, está trabalhando ali folha de rosto, como fazer uma apostila melhor, mais adequada. Por quê? Eu fui visitar uma pessoa essa semana, a pessoa falou assim: pastor, qual é o material de escola bíblica que vocês usam? E às vezes eu dou uma aula, a gente dá aula bíblica aqui, irmão, da escola bíblica, estuda a Bíblia, estuda assuntos sólidos, mas quando a pessoa não tem um guia, a pessoa fica meio perdida. A gente vem para cá sem saber o que vai ser estudado. Mas quando você tem o material na mão, você tem condição de se aprofundar muito mais, desenvolver muito mais. Então isso é muito precioso. Hoje eu quero trabalhar esses 2 pontos. Confissão de fé expressa lealdade à Bíblia e confissão de fé traz 4 pontos vitais de uma doutrina na vida da igreja. Então vamos olhar primeiro a confissão de fé expressa lealdade à Bíblia. O primeiro princípio formal da reforma foi a afirmação do sola scriptura. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Na confissão, é o que nós cremos. Se alguém te perguntar, se é uma igreja que você fala de confissão, nós estamos tendo aula aqui, o que é uma confissão? É o que nós cremos. Nós cremos nisso, 18 pontos que nós cremos. Então, essa afirmativa forma em nós uma confissão prática, um desejo caloroso e vigoroso de dizer: eu creio dessa maneira, eu creio à luz das Escrituras assim. Então, quando nós dizemos eu creio, nós temos 3 correntes em eu creio. Primeiro, eu creio em quê?
Você vai falar assim, eu creio dessa maneira. Todo mundo tem uma confissão de fé, né? Todo mundo fala, eu creio. Você pode observar, creio, eu creio. Pessoas falam isso o tempo todo. Creem em quê? Isso nos remete a doutrinas. O que nós cremos são as nossas doutrinas. Agora, como nós cremos? O que isso significa? A nossa prática. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, como nós cremos na Bíblia, na doutrina, de modo que nós conseguimos praticar aquilo que nós cremos. E terceiro, nós cremos como e por quê? Porque as pessoas às vezes falam assim, eu creio assim, aí você explica como você crê. Aí a pessoa vai te perguntar, mas por que você crê assim? Por que você crê dessa maneira? É o conteúdo material. E qual que é o nosso conteúdo material sobre o que nós cremos? É a Bíblia. É a Bíblia. Dessa maneira, nós vamos observar que sempre expressaremos, de modo claro, objetivo, a nossa ideia de nós cremos. E aí a gente ouve muitas coisas por aí, né, irmãos? Eu creio. Aí você vai verificar na Bíblia, não tem nada daquilo. Então a pessoa pode até crer naquilo, mas ela não tem conteúdo material para sustentar a sua crença. As pessoas podem crer em um caco de tijolo, né? A história de Saulinho na plataforma. As pessoas podem crer num casco de tijolo, né? Um pedaço de tijolo, eu creio que isso aqui tem poder. Qual é o fundamento bíblico? Aí sabe qual é o fundamento bíblico? Olha o que aconteceu com Jó. Irmãos, qual a fundamentação de fé que Jó passou raspando a sua pele com um casco de tijolo para nós aplicarmos isso à nossa vida? Helena, deixa a amiguinha prestar atenção, senão você atrapalha ela. Tá bom? E aí, meus irmãos, nós vamos observar que nesse sentido, nós precisamos consolidar materialmente a nossa fé. Que a fé não é, irmãos, eu sempre falo isso, né? As pessoas acham que acreditar em Deus, servir a Deus, olhar para a Bíblia é algo muito aleatório. As pessoas, né, não faz sentido. Não, irmãos, a nossa fé, ela tem um conteúdo material, porque nós cremos. E aí nós provamos à luz das Escrituras. As pessoas têm todo o direito de não acreditar nas Escrituras. Mas nós precisamos consolidar o nosso entendimento, o que nós cremos, nas Escrituras. Né? E por último, qual é a finalidade de você crer? Se você diz que crê no Senhor Jesus Cristo, você crê no Senhor Jesus Cristo com qual finalidade? Como nós vimos aqui, como nosso Salvador, único Salvador, é uma finalidade. Eu creio em Jesus Cristo como aquele que trouxe paz entre um homem que estava rebelde contra Deus e um Deus que estava irado e ia condenar os homens. Ele trouxe paz, é a finalidade. Então a finalidade vai nos mostrar, irmãos, o resultado daquilo. Resultado que você crê. Você crê na Bíblia, né, como a única regra de fé e prática. Qual é o resultado disso? A Bíblia guia os seus passos. Você anda conforme te ensina. Você crê no poder de Deus, que salva pecadores, que traz paz a homens que estavam destituídos da glória de Deus, estavam longe de Deus. E aí, essa ação de Cristo tem significado na sua vida. Você passa a viver de modo que glorifica a Deus. Porque é um resultado prático. Então, nós caminhamos e observamos que uma confissão de fé, ela sempre, está pequenininha aqui, mas dá para ir. Uma confissão de fé, ela vai sempre apontar, irmãos, para as Escrituras. Ela não vai apontar para uma norma de uma igreja, não vai apontar para a forma que aquela igreja está vivendo, ela vai apontar para as Escrituras. Primariamente para as Escrituras. Porque senão a gente vai colocar o nosso foco de como nós cremos naquilo que nós gostamos, nas nossas preferências, no nosso gosto, e não na palavra de Deus. Dessa maneira, aqueles que estão dispostos a afirmar uma confissão de fé, dizer, olha, eu creio dessa forma,
afirmar as verdades definidas e sintetizadas a partir das Escrituras, também devem ter confiança inspiradora para praticarem aquilo que creem. Não adianta nada ter uma confissão morta, confissão de prateleira, né? Confissão só para enfeitar o pavão na igreja. Ah, somos confessionais. Não, irmãos, tem que ser prática, tem que ser vívida, tem que ter significado. O credo apostólico apresentava um relato transparente e claro das Escrituras e afirmava a respeito de Cristo. E aquilo levou o evangelho a ser pregado de modo claro, sucinto e de modo objetivo, a fim de que as pessoas pudessem voltar-se para Cristo e terem suas vidas transformadas. Será que a nossa confissão de fé busca ter esse resultado? Pessoas que serão acolhidas possam entender o que nós cremos e, por isso, servirem a Cristo, amarem a Deus. Que bênção, irmãos, é ter essa organização para não nos deixar fugir das Escrituras. Pastor, por que tantas igrejas têm tantos desvios? Talvez porque nunca tiveram a preocupação com a confissão de fé, irmãos. Eles pregaram a Bíblia aleatoriamente, eles passaram a pegar nas Escrituras apenas as partes que eram boas e não dar o valor devido àquilo que era orientação e que não podia ser perdido. E aí acontece desvio. Eu já falei, a confissão de fé não é inspirada. Ela é um asfalto para que a inspiração bíblica chegue aos nossos corações, irmãos. Nós vamos observar que sempre que olhamos para uma confissão de fé, vamos ter as Escrituras apontadas por aquela confissão de fé. Diretamente. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco isso, na prática. Eu vou pegar um tópico da confissão, vou colocar aqui na tela, a gente vai olhar. Deixa eu caminhar para cumprir com o meu horário certinho. Confissão de fé madura, uma confissão de fé madura, vai conter 4 verdades em áreas doutrinárias. A primeira verdade, uma confissão de fé não deixará dúvida sobre todos os seus ensinos e afirmações, que eles dependem de uma interpretação precisa daquilo que a Bíblia ensina. De fé, falar, irmãos, olha, agora nós estamos aqui na nossa Igreja Batista Reformada dizendo que tem que usar camisa verde, porque tudo aqui é verde para ficar maneiro, né? E calça preta. É todo mundo. E as mulheres vão usar, né? Agora está falando, o tom sobre tom aí, tem um estilo aí que você bota um laranja com um laranja mais claro. Eu esqueci o nome dessa moda. Clarinha deve saber, que é a nossa top model aqui, né? A nossa modelo. A Júnior fica para morrer quando eu falo isso, Clarinha. Ele fica revoltado. Ele fica revoltado. Fala, me respeita. Mas tem um nome que dá. As mulheres vão usar agora só um tom de verde mais forte em cima. Meu irmão, é monocromático, viu? André tá por dentro. Viu? Monocromático. Tem significado bíblico. Tem significado bíblico. Todo mundo vai usar roupa de time. Vamos escolher um time aí e vamos usar. Tem significado? Não tem. Uma confissão, ela só vai ter significado, primeiro, quando nós entendermos que ela expressa diretamente uma interpretação precisa das Escrituras. Segundo, irmãos, só eu estou falando, é escola bíblica, hein? Vocês não estão debatendo comigo, não? Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Eu não sei. Alguém quer colocar algum ponto aqui, antes da gente caminhar? Supostamente poder se desviar da doutrina bíblica. É bom a igreja aprender a função de fé que ela espera, para poder, num caso desse, não deixar desvio doutrinário. Sim. Dentro, né? Sim. E essa exigência da parte da igreja. Um falso mestre ou alguém que está mal intencionado na liderança da igreja, ele nunca vai querer uma confissão de fé para a vida da igreja.
Ele fala assim, eu vou preparar a PUCA para mim mesmo. Daqui a pouco eu vou pregar um assunto aqui que me dá vontade de pregar, não que o texto manda eu pregar, mas aí não vai ter nada a ver com aquilo que está sendo ensinado na vida da igreja. O que os irmãos vão falar? Ó, pastor, você está pregando um negócio contrário àquilo que está sendo ensinado. Isso aí não está adequado. Vai arrumar dificuldade para ele, né? Exatamente. Isso é uma importância significativa. Você preparar e nutrir a igreja para não comer sopa rala e nem a erva que estava na panela do profeta, né? Estava todo mundo com fome, todo mundo queria comer, mas tinha morte na panela. Foi feita uma caldeirada, né, de uma erva perigosa que poderia matar. E muitas vezes, com fome, a pessoa vai na panela e pega o que está servido e não sabe nem o que é aquilo que está comendo. A confissão de fé não faz isso. A confissão de fé vai te dar paladar, um paladar bem sensível àquilo que é bíblico, ensinado na vida da igreja. Né? Segundo, uma confissão de fé madura corresponde de fato àquilo que a Bíblia diz. Fiel é esta palavra. E por isso ela expressará de forma clara as doutrinas evangélicas da Reforma Protestante. Irmãos, se um tópico que nós cremos não for fiel ao ensino bíblico, ele precisa ser rasgado, descartado, jogado no lixo. Não tem significado, não tem sustentação. Pode se tornar um legalismo muito danoso. Para os batistas, é claro, a membresia na igreja que depende de uma confissão pessoal de verdades reveladas na Escritura e dão evidências claras de que o Espírito, de fato, fez uma obra de regeneração no coração. É fácil, irmãos, quando a gente tiver uma confissão de fé sólida, a gente poder ver até onde os cristãos, ou os membros, ou aqueles que têm ideia de fazer parte da membresia, eles serão filtrados. Você apresenta a confissão e a pessoa ou tem um entendimento de obediência, dizer, olha, que benção, isso aqui vai guiar minha vida, isso vai ser muito bom para eu conhecer as Escrituras, ou a pessoa ela vai ser desobediente, recusar, isso não serve para mim não. Eu não quero isso não. Logo de cara você já faz isso, você já apresenta isso. Terceiro, uma confissão de fé madura que corresponda à fiel palavra afirmará a necessidade de uma confissão coletiva e pessoal. Isso aqui é muito importante, irmãos. É ruim você chegar em uma igreja e uma pessoa, você vai chegar na igreja e falar assim, vocês acreditam no Espírito Santo? Aí a pessoa fala de uma forma, nós acreditamos no Espírito Santo, ele faz assim, assim, assim. Aí pergunta para outra, a pessoa responde de outra maneira diferente. Aí chega na outra, tem várias respostas diferentes. A ideia de uma confissão de fé madura é produzir, irmãos, essa ideia coletiva de confissão. Para não ter divisões, para não ter brigas, não ter disputas, mas para ter uma uniformidade. Porque nós vamos fazer aulas, produzir através das aulas cultos domésticos? Por que essas nossas aulas vão ter impacto direto nos nossos relacionamentos, nos estudos em grupo, das mulheres, dos homens? Na nossa escola bíblica, que nós vamos produzir para as crianças de 7 até 12 anos. Aí, você vai poder estudar nessa escola bíblica, viu? Ah, que bacana. Já tem uma amiguinha aí, ó. Tem mais um monte, tem Lídia, Davi, Samuel. Nós não separamos as nossas crianças dos nossos cultos, mas ter um momento específico para o ensino vai ser adequado para elas, e não as crianças que vão para lá para ficar brincando, não tem noção de aprender, aí vão para lá para ficar brincando, querem pegar massinha, querem fazer desenzinho. Não, eles vão para lá para aprender. Aí, que beleza. Você é? Isso mesmo, sua mãe está lá, ó. Sua mãe olhando para você lá, ó. Você é bem-vindo aqui, você vai ficar muito feliz, sabia? E nós também. Gostou? Então, irmãos, é muito importante a gente conseguir trazer um material. O pastor Luiz Henrique, da Igreja Batista do Porto,
em Portugal, ele me mandou um material que eles estão usando lá muito bacana, porque eles não separam criança do culto também. Aí eles fizeram o seguinte: aquilo que as crianças recebem no culto, elas, no domingo subsequente, elas estudam na escola bíblica. Os pais anotam junto com elas, e as crianças de 7 a 12 anos, 6 ou 7, agora não me recordo. Por quê? Crianças pequenininhas, elas precisam de cuidados dos pais, elas têm que estar perto dos pais, não adianta. Se eu pegar Ana Fernanda, botar ela aqui perto de mim aqui, primeiro ela vai ficar zangada comigo, com a cara emburrada, ela não vai saber como se comportar, mas perto do pai, o pai está sabendo instruir, o que é ter reverência, o que é prestar atenção no culto. E nós vemos isso quando nós vamos a outras igrejas, irmãos, que as crianças não sabem ficar em culto. Por quê? Elas não foram treinadas para isso. Elas são sempre expulsas do culto, com a boa desculpa. Vai para o culto infantil, é mais adequado. E elas não sabem ter reverência no culto, ficar junto com o adulto, sentar, ficar 1 hora prestando atenção. É um material muito joia, porque tem ali um guia, como se fosse seguir uma sequência lógica de um culto. E a criança vai preenchendo tudo aquilo ali, né? E é muito, muito joia, né? Isso vai nos ajudar muito. E aí, nessa escola bíblica, nós vamos conseguir trabalhar aspectos confessionais para a vida das nossas crianças. Elas vão receber informações na linguagem direta, objetiva e clara, para aprenderem e desenvolverem a fé como uma ferramenta poderosa de evangelização a outras crianças que elas vão poder conduzir a Cristo, né? Isso é muito joia. Mas vamos afirmar essa ideia coletiva. Irmãos, presta atenção. Uma criança ser perguntada sobre um tema da fé e responder a mesma coisa que um adulto, isso é algo, assim, fantástico, irmãos. Muito bom. Perguntar para uma criança o que é a Bíblia e a criança responder. Perguntar para um adulto e responder a mesma coisa que a criança respondeu. Então, são princípios claros, né, que vão nos levar à ideia coletiva e pessoal. Um membro da igreja vive de uma forma. Ele é bagunceiro, ele é alguém irreverente, é alguém que não tem respeito à autoridade, é um cara, e o outro não, o outro é reto, cumpre com as obrigações. Não, irmãos. A confissão de fé te faz ter um padrão de vida. Aponta para as Escrituras e canaliza aquela verdade das Escrituras para a sua vida, para transformar o seu viver e para que nós possamos viver de modo igual, dando um bom testemunho ao mundo. E por último, o quarto ponto é que uma confissão de fé que aponte para a palavra de Deus vai afirmar uma eclesiologia que expresse de forma consistente todas as outras áreas da verdade. Então, quando você chega na igreja e a igreja não sabe para onde ela está indo, o que ela está fazendo, qual o significado dela, por que ela tem os princípios que tem, por que ela crê no que crê, por que ela é o que é, as pessoas ficam com dificuldade de principalmente serem abraçadas. Eu estava conversando isso com o Leandro no decorrer dessa semana, que muitas vezes, irmãos, nós temos muito pressupostos e trazemos os nossos pressupostos para a igreja. E outras tantas vezes nós temos pensamentos, irmãos, com relação àqueles que chegam à igreja. Isso também é pressuposto. E aí uma pessoa chega na igreja e nós queremos já entornar toda a doutrina sólida da Assembleia da Pessoa. Olha, nós cremos assim, reformados, e calvinismo, e doutrina. A pessoa não está acostumada nem com leite. A gente já quer tornar uma costela em cima da pessoa. A pessoa não vai aguentar. Ela vai falar assim: eu não estou entendendo nada. O que é que eu estou fazendo aqui se eu não estou entendendo nada? Deixa eu sair fora daqui e procurar um lugar que eu vou conseguir entender as coisas. E aí entende as coisas que são erradas. Por isso, acolher uniformemente, acolher com verdade bíblica praticada, nos dá uma condição de não expelir as pessoas e criarmos acepções, mas de consolidar a pessoa na fé. Paulo disse isso escrevendo, Pedro disse isso, né? Como que estão ainda tomando leite? Como que eu vou dar um alimento sólido? E às vezes nós estamos num afã, né, de querer mostrar quem somos, a nossa doutrina, e a pessoa chega, a gente já bombardeia.
Ezequiel estava até me perguntando, pastor, não, porque um visitante comentou uma determinada situação, e aí eu tipo assim, eu deixei ele falar aquilo que ele acreditava e dei alguns pontos, mas sem discordar da ideia dele, e falar, não é assim não, aqui nós cremos no calvinismo, não é? Deixa ele falar, o cara acabou de chegar. Deixa ele me conhecer, deixa eu conhecer ele. Deixa ele conhecer como nós praticamos a nossa verdade. Até porque a nossa verdade não é um arranjo de prateleira. O que nós cremos, nós queremos viver, praticar. As pessoas precisam entender e vivenciar isso junto com a gente. Por que a gente vai fazer um dia de comunhão e lazer no dia 28? Que nós devemos nos programar agora para isso. E você acha que eu vou chegar lá, vou abrir a Bíblia, pregar uma hora, falar uma hora de doutrina? Não, nós vamos fazer o que ali? Nós vamos conviver, nos relacionar, nos conhecer, compartilhar. Como o Franco Ferreira fala, uma igreja saudável sempre vai ser uma igreja que tem um púlpito firme na palavra e que tem uma churrasqueira acesa. Isso vai ser uma bênção, irmãos. Então nós precisamos nutrir ideias que fazem sentido na nossa convivência. E para encerrar, gostaria de ver com os irmãos aqui, vou botar na tela, um tópico da confissão. Vou pegar logo a que foi acrescentada para melhor compreensão de acordo com o que foi exigido. Arrependimento e fé. Foi o tema que a gente pegou essa semana para falar um pouco com os homens lá. Deixa eu abrir aqui meu tablet na tela para os irmãos me acompanharem. Vou mostrar para os irmãos como que é uma confissão de fé, o layout dela. Está aqui, ó. Confissão de fé. Bom seria se eu virasse. Não sei se eu vou conseguir, não. Acho que não vira aqui, não. Vira não, mas eu aumento. Tem como aumentar. Vamos lá. Ficou até grande demais, né? Assim, irmãos, a nossa apresentação, né? Aí está falando ali, primeiro tópico, Escrituras Sagradas. Aí vai dizer, cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Ela tem Deus como seu autor, a salvação como a sua finalidade e verdade, sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. Ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará e, portanto, é e continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã e o supremo padrão pelo qual toda conduta e todos os credos e opiniões humanas devem ser julgadas. Aí aqui embaixo tem os bíblicos que ancora essa verdade. E aí tem um númerozinho 1 aqui, ó, pequenininho, tá vendo? Númerozinho 1 pequenininho. Por que ele está ali? Porque aqui na nossa confissão vai aparecer o número 1zinho pequenininho aqui, ó. Então, esse primeiro 1zinho que está aqui embaixo, que tem esses textos aí, 2 Timóteo 3, 16, 17, 2 Pedro 1, 21, 2 Samuel 23, 2, Atos 1, 16 e 3, 21, João 10, enfim, todos esses textos estão relacionados apenas a essa primeira frase aqui. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 versículos ou 9 textos da Bíblia que ancoram essa ideia. Que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Aí depois tem o 2inho, e aí assim vai seguindo, né, os próximos versículos. Tá lá, 2. Olha só quantos textos você tem para defender aquilo que você crê. Não é simplesmente dizer, olha, eu acredito assim. Mas por quê? Por que acredito? Porque o pastor falou. Ah, não, porque eu estava lá na igreja e conversei com um irmão lá, o irmão falou. Não, irmãos. Está na Bíblia. Está inspirado. Aí, vamos pegar um outro tópico aqui. Deixa eu pegar acho que é o 9. Não, 8. Arrependimento e fé. Cremos, olha aí, a disputa lá, né? Sobre quem vem primeiro, o arrependimento ou a fé. O que vem primeiro, arrependimento ou a fé? Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, através do qual, ao sermos profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e desamparo, bem como, ao mesmo tempo, como do caminho da salvação por Cristo, voltamo-nos para Deus com sinceras contrição, confissão e súplica por misericórdia, recebendo ao mesmo tempo de coração o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como o único e todo suficiente Salvador. Nós não acreditamos em um arrependimento sem fé, numa fé sem arrependimento, e nem acreditamos em um arrependimento que não seja embasado na ação de Deus previamente na eleição, exercidamente em Cristo e aplicadamente no Espírito Santo. Nós não acreditamos em um arrependimento fora isso. Arrependimento com base nas minhas escolhas, arrependimento com base nas minhas obras, arrependimento com base naquilo que eu fui capaz de alcançar. Nós não acreditamos assim. Acreditamos em um arrependimento previamente na eleição ministrado, um arrependimento que foi executado em Cristo Jesus e que foi ministrado pelo Espírito Santo aos nossos corações. Isso fez o quê? Fé no que Cristo é como Salvador, como aquele que é suficiente, todo suficiente Salvador. Então, hoje nós não temos, mas eu já conversei com o pastor Judy Clay, nós vamos fazer uma encomenda das nossas confissões pequenininhas, essa que eu estou usando digital aqui, igualzinho que eu estou usando, e aí nós vamos ter ela para livre uso, né? Cada um vai ter um, pelo menos cada família vai ter um, e vamos poder ali conferir os aspectos bíblicos sobre cada ensino. A Andréia comprou um igual ao meu, né? Que na verdade não é só a confissão, mas é a história toda da confissão e como que é o desenvolvimento explicativo de cada tópico da confissão. Então ele é muito amplo. É um livro, o outro é um livreto. Né? Pra você ter ideia, esse aqui, eu acho que ele tem a nossa confissãozinha de fé, ela... Não sei se vai aparecer aqui quantas páginas. Ela tem cerca de 15 páginas, pequenininha assim, né? Bem miudinha. Então a gente vai poder ter acesso, usar, vai ser significativo para as nossas vidas. Então, irmãos, eu acho que nós precisamos sempre fazer análises sobre como nós cremos, o que nós cremos, por que nós cremos, qual é a finalidade de tudo que cremos. E é notável ver a saúde de uma igreja que tem uma confissão de fé. Nós temos muitas igrejas saudáveis no Brasil que são exemplos para a gente. A igreja do pastor Maurício. O pastor Maurício pediu 2 dias para me responder a respeito de
como que ele está fazendo a escola bíblica lá. Ele não me respondeu ainda não, é muito corrido. Mas amanhã vence o prazo dele. Amanhã eu mando uma mensagem para ele. Opa, tem 2 dias aí. Mas o pastor Luiz Fernando, que é uma referência, pastor Gilson Santos, são pessoas que a gente tem assim, condição de olhar a saúde da igreja deles e não pegar um copia e cola, pega lá e joga aqui. Nós precisamos nutrir verdades no nosso viver que tenha significado para a nossa realidade. Então, tudo que a gente for fazer aqui, a gente precisa adaptar a nossa realidade, as nossas circunstâncias. Nós somos uma igreja em processo de fundação, de crescimento, não temos toda a mão de obra que precisávamos, não temos todos os recursos, e muitos desses recursos nós nem precisamos porque nós não vamos usá-los. Imagina que, não, porque a igreja tinha que ter um playground para a criança brincar. Irmão, não é esse o propósito, nós não pensamos assim. Nossa igreja precisa pensar em 10 anos, uma escola confessional, uma estrutura acadêmica, um centro que nós vamos poder acolher, ensino especial, um monte de coisa. Mas não com a ideia de querer substituir a vida em culto, por exemplo, que eu acredito que hoje é uma marca da nossa igreja. As pessoas que vêm aqui saem daqui falando isso. As crianças estavam no culto e foi... Como que as crianças ficam lá? Eu não consigo acreditar. Que a criança fica no colo, que a criança fica perto da mãe, que a criança está ali e aprendendo e olhando para o culto. É um distintivo, irmãos. Agora, eu penso também em poder fornecer às nossas crianças crescimento de fé. Aquilo que elas vão poder estudar, olhar, ter comunhão, poder bater o papo cristão delas ali, E isso a gente vai tentar produzir, não tirando nossas crianças do culto, mas produzindo um ensino adequado através de uma escola bíblica. E como a gente vai fazer isso? Não sei. Eu sei que depois de 12 anos, criança não tem que ficar em salinha. E eu sei que antes de até 5 anos, as crianças também não devem sair de perto dos pais. Elas precisam aprender do lado do pai, como que o pai faz na igreja, o que ele faz, para depois elas nutrirem uma mentalidade de desenvolvimento daquilo que elas podem fazer na fé cristã, na comunhão. Então, isso é importante. Isso é importante. E culto é culto. O que Neemias fazia? Neemias leu a Bíblia para todo mundo, criança, todo mundo que podia entender. Estava junto. Deuteronômio capítulo 6 fala como? Para todo mundo, leia, insista com o filho, na reunião. Então, assim, não é tentar despachar nossas crianças de perto da gente. É criar uma mentalidade praticável para as nossas vidas. Alguém quer colocar alguma situação? Vamos lá, vamos falar um pouco aí. 10:02, acabei da certa. Não passei nenhum momento. Comecei 9:05, acabei 10:02. Estou com 3 minutos para a próxima aula. Não? Então vamos orar. Mais uma vez. E agradecer ao nosso Deus por esse momento. Senhor, nos abençoe no nosso domingo. Seja um domingo produtivo, proveitoso, deleitoso. E que nossos pés estejam apressados a estar na casa do Senhor logo mais, ó Deus. Que a sua palavra venha ao nosso coração, que nós possamos ser edificados, encorajados, instruídos. Ó Deus, em nome de Jesus, traga os nossos irmãos que não puderam estar aqui de manhã, por motivos os quais o Senhor conhece. Abençoe o Miguel na sua recuperação, que ele melhore logo, nosso irmão é precioso para nós, que ele esteja bem à noite. Ó Deus, abençoe, Senhor, aqueles que estão longe, embarcado ou de serviço, trabalhando em algum lugar agora, esteja com eles, fortaleça a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe os nossos irmãos, ó Deus, que estão fracos, desanimados. Anime-os, ó Deus, com a tua palavra. Anime-os, ó Deus, com a ação do teu Espírito Santo. Revigore, Deus, em nome de Jesus. Pai bendito, eu te peço, Senhor, aqueles visitantes que têm vindo, que o Senhor possa nutrir no coração deles uma ideia de acolhimento, de que são amados, que aqui é um lugar muito bom para eles estarem e crescerem na tua palavra, Senhor. Eles são preciosos para nós e nós queremos abençoar a vida deles com a convivência zelosa na palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos pedindo por nossa cidade, que o seu evangelho floresça, que o Senhor trabalhe operando para que púlpitos retornem à palavra, igrejas sejam direcionadas pela palavra, Senhor. Em nome de Jesus, trabalhe, Deus, em nossa cidade, para que um cristianismo elevado seja praticado, Senhor.
e não simplesmente uma religiosidade criada com perspectivas e base naquilo que foi tido pelo pai, pela mãe, pelo antigo, mas que o Senhor faça vívido em nossos corações um cristianismo verdadeiro, puro, simples, em nome de Jesus. Abençoe nossas crianças, que elas possam ser fundamentadas, fundadas, estabelecidas na fé. Cresçam nesse ambiente que nós estamos tentando proporcionar à luz das suas escrituras firmes, ó Deus, com a fé consolidada, que elas venham crescer para a sua glória, em nome de Jesus. O Senhor abençoe o nosso dia 28, que estamos nos planejando para lá, que o Senhor nos faça viver ali um momento muito oportuno de convivência, confraternização, de amor, de prática cristã, em nome de Jesus, ó Deus. Assim nós oramos, gratos. Amém e amém.